Fala galera, esse é o Robotzoando e hoje vamos continuando aqui a nossa montagem do robô. Esse vídeo aqui vai ter meio que uma divisão no meio, porque eu já filmei quando eu separei essa parte que estava no papel e ainda faltavam algumas coisas, e depois eu volto para cá porque eu já consegui uns parafusos que vão me ajudar nessa montagem. Então vamos ver agora eu separando isso aqui do papel, falando alguns comentários sobre o projeto, para a gente continuar aqui nossa montagem. Então aqui já passou um tempo, colou a cola já secou no caso, o suporte tá aqui, né? E aqui, como eu imaginei, colou no papel, não teve jeito, mas é só tirar, né? Não tem problema não. Talvez tivesse colocado uma superfície plástica, uma superfície lisa. Mas acho que não tem grandes problemas não, né? Ficou um pouquinho feio, mas nada grave. E aqui a tampa, fácil de sair, como deveria. A estrutura aqui. E aqui, ó, a parte do motor. Ainda não comprei os parafusos. Vai realmente ficar para um outro vídeo. E eu sei que provavelmente eu vou ter colocado um alerta de texto, mas em todo caso é bom eu ressaltar que aqui, principalmente quando eu estava colando a chave geral, eu falei que pegou cola na mão, e essa cola de madeira, ela tem um alerta que se tocar com a pele e nos olhos é bom lavar, tirar, então não é bom tocar na de madeira. Vou recomendar nesse caso que seja usado a cola branca, que também vai colar muito bem o MDF, já para evitar alguma intoxicação ou alguma coisa do tipo. Então já dá para posicionar aqui, ó, como vai ficar. Realmente vamos precisar de parafusos maiores, ó, tá muito longe realmente. Pelo menos mais uns 5 milímetros, eu acho, para passar aqui e poder prender do outro lado. A gente já pode ver aqui o motor, onde vai ficar. Né? Esse aqui eu comecei a abrir porque eu falei que ia comentar sobre como é a redução, então já comecei a abrir ele para mostrar. Deixa eu pegar esse outro aqui que tá fechado. Olha aqui, vai ficar bem encaixadinho aqui. Opa, soltou a arma, mas tudo bem. Vai ficar bem encaixadinho aqui, certo? E para prender aqui embaixo, como eu falei, vão ser parafusos que vêm de baixo para cima e segurando aqui para fechar. Então tá caminhando, tá indo bem, ficou bem resistente. Agora eu vou buscar esses parafusos para finalizar essa parte, montar a parte elétrica, como eu já falei. Pronto, então vamos continuar aqui, ó. Eu já coloquei 3 parafusos aqui na base que servem para segurar a tampa. Só ficou faltando um aqui, então eu deixei realmente faltando esse para a gente poder demonstrar como ele é colocado. Deixa eu ver se o tamanho... Isso, exatamente esse aqui. Então qual é a ideia? Passa aqui de baixo para cima. Esse aqui são parafusos M3. Eu não vou saber exatamente a dimensão dele de cor, decorado. Mas é passando um pouco do tamanho da lateral, né? Dá para saber quanto é depois medindo ele com o paquímetro, mas não importa tanto agora, né? Então a gente tem que apertar a porca até o final. As outras 3 eu já fiz isso, né? Para já dar uma adiantada no vídeo. Então quando chegar no finalzinho, para a gente dar a apertada final, aí a gente usa a nossa chave de fenda, né? Esses parafusos que eu estou usando aqui são de fenda, mas poderiam ser Estrela, Phillips. Então vamos apertar ele. Pronto. Por quê? Com esses 4 parafusos agora, quando eu viesse com a tampa, era só encaixar a tampa, ó, eles iam passar pelos furos da tampa. Olha aí. E aí a gente vinha com a porca em cada um desses. Então o ideal é que realmente ele não passasse muito a altura dele, né? Para a gente vir com a porca e dar poucas voltas aqui e prender a nossa tampa. Deixa eu alinhar. Tem uma certa dificuldade aqui. Talvez um alicate também fosse ajudar, né? Para a gente colocar essa porquinha, que é para prender a nossa tampa.
Normalmente é mais simples, né? Só porque eu tô filmando agora aqui. Olha aí, agora foi. Pronto. E aí prenderia a tampa e repetiria esse processo nos outros 3 parafusos. Depois podia vir com um alicatezinho para dar um aperto melhor, para ficar bem fixo. Para abrir agora eu tenho essa vantagem, que eu não estou com a parte da arma, mas quando tiver a arma eu não vou poder fazer isso aqui não, né? No caso, quando tiver a arma posicionada aqui, eu teria que encaixar os dedos aqui puxando por esses dentinhos, né, que tem aqui para tentar abrir. Talvez dê para pensar em alguma coisa para facilitar, talvez colocar uns parafusos aqui, aproveitar esses furos ou botar furos em outros lugares, de modo que facilite a gente puxar a tampa. Já é uma ideia que eu estou pensando agora para ir melhorando o projeto. Bem, então vamos começar agora. A gente já começou, né? Vamos continuar agora colocando os motores. E eu já fiz esse teste, eu já fiz umas montagens e eu percebi que nosso projeto tem um probleminha que eu estava vendo como resolver, que é o seguinte, ó. Aqui meio que está perfeito, né? A dimensão está bem alinhada. A gente consegue colocar a tampa e fechar. Vou colocar 2 parafusos aqui para servirem de apoio. Então pronto, eu coloquei aqui. Eu poderia vir com a tampa, ele ia fechar bem alinhado aqui, né? Ia segurar o motor. Mas já daqui a gente já vê que tem um pequeno problema, ó. Tá vendo? Aqui no meio onde está o motor, mesmo que eu segure essas laterais, ficou uma certa barriguinha. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ficou um certo espaço aqui, ó. Ou seja, a gente provavelmente vai ter que aumentar um pouco a altura do chassi do robô para que isso não aconteça. Então realmente é uma modificação. Isso já sem as porcas. Já é uma modificação para a gente fazer para uma próxima versão, né? Para uma atualização. Isso sem as porcas. E quando a gente coloca as porcas, aí o problema piora um pouco. Porque as porcas, elas passam um pouquinho. Então atrapalha ainda mais essa ideia, ó. Quando eu coloco a porca aqui, ela já, ó, passa um pouquinho da altura do motor, ou seja, o motor já estava empenando. Com a porca subiu ainda mais, ou seja, quando a gente colocar aqui nossa lateral, isso porque eu coloquei em uma porca só. O certo seria colocar uma porca em cima e uma porca embaixo, né, para ele ficar realmente bem fixo. Deixa eu alinhar isso direito. Aqui. Então, ó, quando eu coloco a porca, ó, parece que não alinhou esses dois, ó. Ó o espaço. Piorou ainda mais, mesmo eu apertando aqui. E isso porque eu não tô com a porca de baixo ainda, que iria atrapalhar ainda mais. Então, tem duas coisas. Eu, a princípio, quando montei, achei que o problema era só da porca. Se fosse só a porca, o que é que eu estava pensando em fazer? Eu ia fazer um rasgo aqui nessa tampa mesmo, fazer um retângulozinho de modo que a porca passasse para cima e também um rasgo aqui embaixo, de modo que a porca aqui inferior também não ficasse batendo no piso. Então esses dois rasgos, esses dois retângulozinhos já ajudariam para a porca não atrapalhar, mas mesmo com esses rasgos, a gente viu que o motor também atrapalha. Então em todo caso eu acho que eu vou aumentar um pouco a lateral, aumentar um pouco para o motor já não ficar batendo. E mesmo aumentar um pouco só, não muito para a porca. Esse aumento só por causa do motor e os retângulos para a porca. Então já temos duas modificações aqui. Provavelmente vão ser essas que eu vou fazer. Mas a princípio deixa só posicionar os dois motores para a gente, pelo menos, para essa versão, mesmo ficando assim barrigudinha a tampa, a gente já vai poder testar, né? A gente já vai poder fazer algumas brincadeiras com esse projeto. Não é nada que vai me atrapalhar muito para fazer testes com ele. Mas como eu quero passar para vocês algum projeto com o mínimo possível de problemas, não corrigir isso aí. Como eu falei, né? Eu falei ao longo das lives, dos vídeos, que é quase impossível a gente terminar um projeto sem apresentar problema nenhum. Bem, vou botar só esse parafuso de cima mesmo para segurar. O certo seriam os dois, mas só para a gente segurar e visualizar. Então tá aqui os dois. A gente tem também nossa chave geral. Olha aqui, colou a chave geral. Uma preocupação minha é se as porcas iriam entrar. E aí, ó, tô aqui com a porquinha na mão. Vamos ver se vai dar para ver aí. Mas eu estou tentando colocar a porca. Olha aí, foi. A porquinha
Entrou aqui uma e a gente coloca a outra. Então, não sei se a luz está ajudando muito, mas estão aqui as duas porcas. E como eu falei, um parafuso aqui por cima para fazer a ligação. Então, aí já pegou na primeira porca. Vamos ver se ele encaixa ali, ó. Já encaixou na segunda, perfeito aqui. Já está com as duas porcas e o parafuso da nossa chave geral. Só que eu não vou colar ele ainda, porque eu preciso soldar os fios na porca, né? Porque os fios vão sair por esse lado de cá. Então eu preciso soldar os fios, deixar eles saindo, e depois que eles estiverem saindo, aí sim a gente vem e cola aqui nessa parte da estrutura. Então, mas já dá para posicionar, para visualizar, que olha aí, realmente ficou um encaixe bem legal. Então, aqui internamente, a gente ia colocar o quê? Suporte de baterias, eletrônicas. Eu não vou focar em fazer eletrônica agora, mas vamos só posicionar para ver se vai dar, se vai ficar ok o espaço. Eu não fiz esse teste ainda, vai ser bom que a gente vai fazer. Vou ver agora, espero não ter nenhuma surpresa também para mais modificações. Bem, vamos posicionar aqui. Já estou aqui com pilhas aqui no suporte, mas essas pilhas, se eu não me engano, não estão boas. Então, só para fazer o volume, porque eu queria pesar para ver se o peso daria ok, mas infelizmente eu vi que minha balança de precisão está sem pilha, então vou ter que arrumar isso para ver o peso depois, que foi uma pergunta que fizeram. Mas olha aqui, coube. A gente pode colocar, por exemplo, o Bluetooth aqui, o Pro Mini, claro, ele está com esses pinos aqui, mas eu pretendo colocar sem esses pinos para economizar espaço. E sem esses aqui de baixo, né? Soldar direto. Mas ele poderia estar, por exemplo, aqui. E a nossa L9111 também poderia ficar aqui. Então tá ok, né? Coube. E claro, uma das coisas que a gente teve problema, que teve até que remodelar por causa disso, o nosso ESC, que pode ficar aqui. Então, ok. A parte de posicionamento de componentes realmente deu, né? Aparentemente vai caber tudo, que é um bom sinal. Um estresse a menos, né? Pelo menos do tamanho da base, aparentemente não vai ter que modificar. Vamos agora fazer a montagem da nossa parte da arma. Então vou tirar isso para cá. Eu consegui uns parafusos maiores. Vamos começar por essa peça aqui. Eu fui comprar, então, eu consegui uns maiores para passar aqui, que é o que aperta o motor, e consegui também uns menores para colocar aqui. O anterior ele passava mais, né? Então eu consegui esses menores para prender. Só que esses maiores, eu não achei ele M3. Os outros todos que eu vinha usando até agora eram M3. O que quer dizer isso? De 3 milímetros. Esse aqui eu consegui ele na medida em polegada. Então é uma medida que é próximo dos 3 milímetros, mas não é exatamente 3 milímetros. Então, infelizmente, esse aqui, em polegada, quebrou um pouco o padrão. Ainda pretendo ver se eu encontro o M3 para colocar aqui, ou um fuso, como falei, né? Uma barra roscada para cortar e colocar. Mas, a princípio, esses aqui vão servir. Então, como é que eu monto ele? A princípio, eu tinha colocado só o parafuso e a porca, mas o que acontece? Ó? A ideia era colocar só o parafuso e a porca, mas ele tem essa parte cônica. O que acontece é que quando ia apertando essa parte cônica e entrando aqui, ia afastando essas duas laterais e corria o risco até de quebrar essa peça. Então, por isso, eu tive essa ideia aqui de colocar uma porca, porque colocando a porca, ela fica uma parte lisa aqui, né? Não fica a parte cônica. Então, já impede um pouco desse problema. E aí eu vou colocar uma para o lado, uma para o outro, para distribuir melhor o peso. Então, Ih, a porquinha caiu. Eu vou precisar dessa porca. Pronto, achei a porca. A porca é medonho para cair, mas ok, consegui salvar. Então, uma para um lado, uma para o outro, para distribuir melhor esse peso. Para ficar mais equilibrado, né, nosso sistema. Então, com isso, a gente consegue vir aqui, ó, no motor. Colocar, eu acho que eu apertei demais, ó. Só esse aperto na mão já foi suficiente para o motor não querer entrar, ó. Então, foguei um pouco. A gente coloca aqui. Então, ó, posicionado, a gente pode ver que ele está girando solto, né? Ele não trava legal. Então, a gente alinha, pega novamente nossa chave, segura a porca do outro lado, né? A gente já pode fazer esse aperto aqui. Nem precisa tanto, né? Esse sistema aqui ficou realmente legal, ele aperta bem.
Só dá um trabalhinho aqui para alinhar. Mas apertando um lado só, ele já fica legal. Ele já trava bem esse motor. Só um lado aqui, ó. Nem apertei muito, foi um lado só e ó, já é bem mais difícil girar. Ó. Só que aí para garantir, a gente vai também, obviamente, apertar aqui o outro lado. E com isso o nosso motor já vai ficar bem travado aqui. Olha aí. Já precisa ter uma certa força, que era o que a gente queria. Então, já está presa a nossa barrinha no motor. Então, essa ideia funcionou. Essa ideia deu certo. E já que eu estou falando de arma, volto a lembrar, mesmo sendo de MDF, robôs de combate devem ser testados, principalmente a arma dentro de arena, com uma proteção, tá? Então, mesmo sendo de MDF, aqui a gente tem parafuso que pode voar, pode ser arriscado. Então, muito cuidado com isso. Robôs de combate sempre dentro da arena. Vamos colocar agora aqui aquela peça, o parafuso que passaria por aqui. E, novamente, eu vou recorrer a esses parafusos em polegada. Eu tirei aqueles outros, esses aqui são maiores. Tá vendo? Eles conseguem passar pelo furo M3. Então, a gente passa ele, mesma ideia, uma porca para segurar. Tanto em cima quanto embaixo. Depois vem com a outra lateral e finaliza colocando mais duas porcas, né? Uma dentro e uma fora. Vamos ver, eu acho que eu nem tenho porca suficiente para isso, na verdade. Eu não tinha pensado originalmente em usar esse parafuso aqui. Depois foi que eu vi que ele dava, mas vamos ver. Vamos colocar aqui. Vamos colocar depois o outro lado, aliás, uma outra porca e o outro lado, né? Para ficar bem fixado. Vamos lá, falta um pouquinho. Novamente a gente pode apertar um pouco com a chave. O ruim é, como eu falei, né? Esse parafuso, como ele tem uma parte cônica, conforme a gente vai apertando, ele vai meio que forçando aqui, rasgando o furo, né? Então não é ideal apertar muito com esse tipo de parafuso, né? Cabeça de parafuso. Então a gente coloca uma porca aqui do lado. A gente vai colocar, vai dar, as porcas deram na medida. Acho que eu comprei 10 porcas. E aí, como eu tive que colocar também essa aqui para alinhar, então comeu muita porca aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exato. Pronto, coloquei. A gente já coloca aqui do lado de cá. Olha aí, já alinha. Ó, já dá pra ver que essa aqui tem que apertar mais, né? Pronto. A gente já pode colocar também, só para ter noção da distância, a nossa pecinha aqui, ó, tá longe ainda. Tá longe, então vamos apertando até ir onde deveria. Tá vendo? Esse parafuso aqui já ficou grande demais para essa finalidade, né? Já seria um pouco menor. Pronto, seria aqui. E aí a gente alinharia aqui, ó. Eu acho que aqui tem que descer mais um pouco. Ó, iria alinhando até ficar da medida correta. E alinhar um pouco aqui, um pouco ali. Pronto, eu acho que já tá ok. Tá girando livre, que é o importante. Aí para finalizar o que? As nossas porquinhas do outro lado. Realmente esse parafuso aqui já ficou grande demais, né? Não era para passar tanto aqui, era para ficar mais alinhado. Mas como é só para montar para uns testes, tá bom, né? Já dá para brincar bem. Depois eu vou ver o tamanho de cada parafuso mesmo, os valores comerciais, para poder falar melhor para vocês. Pronto, então tá aqui. Aí agora a gente já vai ter que voltar a nossa estrutura para posicionar aqui, ó. Pronto, então já está posicionado. E aí, ó, aqui a gente pode ajustar, pode ver que dá para abrir mais, né, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Então tem que fazer todo esse ajuste fino para ele ficar bem
bem corretas as dimensões, né? Para não dar nenhuma folga. Aí tá girando. Beleza, é isso. E essa pecinha aqui vai ficar... Esse aqui que eu tô pensando. Eu deveria ter colocado, talvez, ó, mais ideias. Algum outro parafuso por aqui, ó. Passando aqui. Por quê? Porque um parafuso passando por aqui, quando apertasse ele, não precisava nem colocar porca interna. Só o parafuso aqui e a porca do outro lado. Porque quando apertasse aqui, segurava essa pecinha. Porque lembra que eu não posso colar, porque vez ou outra eu preciso soltar a arma. Então é bom que isso aqui seja desmontável. Mas também poderia ser passado uma cola para tentar minimizar isso. Então olha aí mais um detalhe que a gente tem que visualizar. Mas a princípio vamos deixar assim mesmo. Vou segurar aqui e a gente vai vir com a nossa tampa. Certo? Agora eu tenho que dar um jeito de segurar isso aqui para não cair nada. Olha aí, pronto. Fechado. Vamos colocar agora nossas porcas só para segurar, para a gente dar uma visualizada como ele vai ficar. Não precisa apertar muito, como eu falei. É só para segurar mesmo, para a gente ter um visual. Olha aí, foi. Mais duas. Como eu falei, pode ser interessante aqui usar talvez um alicate para segurar melhor a porca e apertar. Dar um aperto melhor do que no dedo. E nossa última aqui. Que foi a que eu tive problema, né, no começo. Para demonstrar, olha aí, dessa vez foi mais rápido. Mas como eu falei, não precisa apertar muito. Se fosse o caso, eu usava um alicate para apertar melhor. E nosso robô está quase finalizado a parte mecânica, né? Ainda falta a parte interna, colocando aqui para a porca que vem, nessa pecinha que vem no motor. Já dá para ver que está girando legal. Olha aí. E para a gente dar um visual, o que? Está faltando as nossas rodas aqui do robô, né? Para a gente dar um visual como vai ficar. Então posiciono uma roda aqui de um lado. Essas rodas elas encaixam apenas por interferência, né? Apenas na pressão mesmo. É isso aqui, ó. Parte mecânica, bem dizer. Tá ok. E aí, o que é que vocês acharam? Ficou parecido com o projetado? Ficou bom? Deu para entender como foi colocado cada peça? Espero que sim, né? Espero que vocês tenham gostado. E é claro, calma que ainda tem a parte elétrica, né? A gente ainda vai colocar, soldar as coisas aqui para realmente controlar ele e fazer os testes dele ao final. Mas estou bem satisfeito, né? Como eu falei, um ajuste ou outro ainda. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Já sabem, dúvidas, sugestões são sempre bem-vindos. Podem colocar nos comentários. Ajudem também, né? Curtindo, compartilhando esse vídeo. Por isso é hoje. Olha aí, estou realmente ficando bem satisfeito com o projeto. Por isso é hoje e valeu!